E é uma coisa impressionante que na oração de Davi, ele diz assim: Deus meu, em ti confio. Deus meu, em ti confio. Que meus inimigos sejam confundidos, que eles não triunfem sobre mim. E Davi aqui não estava falando dos inimigos de fora. Ele não estava falando dos filisteus. Ele não estava falando dos inimigos de fora. Ele estava falando dos inimigos de dentro. Porque quando você não consegue governar sua casa, quando você não consegue governar seu filho, e eu tenho muitas histórias de filhos que roubam os pais para comprar drogas, quando você não consegue governar sua mulher, quando você não consegue governar seu marido, você passa a ter inimigos dentro de casa. Quando você não consegue governar você mesmo, você passa a ser seu próprio inimigo. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque é muito profundo, apóstolo. É muito profundo, apóstolo. E é a raiz de sofrimentos que são inexplicáveis se não tiver a revelação. Uma pessoa que não tem esta força para governar, a si mesmo ela destrói. Ela se torna, por mais amor que ela tenha por sua família, ela se torna um instrumento de destruição, porque ela tem esta oportunidade de se tornar o governo, a força do governo dentro da casa dela. E aí ela vê passar por entre os dedos das mãos todas as bênçãos que Deus dá a ela. Deus dá a ela um casamento que tem tudo para ser feliz e passa por entre os dedos das mãos porque ela não tem governo. Ela não tem a força para governar esse casamento e dar uma diretriz de sucesso, de bênção, de firmeza, alicerçado. Então ela vê um filho que a Bíblia chama... E acaba perdendo o casamento. Perde o casamento. Perde o casamento por falta de governo dela própria e por falta de governo da situação, por falta de governo dos filhos, por falta de governo do marido, por falta de governo da esposa, por falta de governo da casa, do lar e da família. Ela se torna a principal inimiga. É muito grave. E o clima da casa fica muito favorável a coisas terríveis acontecendo, né? E vem uma coisa atrás da outra terrível acontecendo. O marido briga com a esposa por falta de governo, os filhos ficam agitados e começam a brigar também, já não conseguem ficar todos dentro da mesma casa, e aí a pessoa começa a ir mal no trabalho, vai desdobrando desgovernando coisas, desgovernando tudo, né? Desgovernando tudo. E Davi viveu isso. Davi viveu uma situação que ele tinha um filho chamado Absalão que queria matá-lo. Davi viveu outra situação que a esposa dele, ele teve que divorciar dela, porque a esposa dele faltou com respeito a ele. Davi viveu situações terríveis de traições, e no entanto Davi não perdeu a fé, e no entanto Davi não abriu mão da sua fé, porque Davi conhecia Deus. Davi era amado por Deus. Davi amava Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Então, Davi conseguia reverter a situação, porque Davi tinha a unção do governo. Tem um louvor que a senhora apóstola canta, e foi um dos primeiros, que diz assim: tá aqui na minha mão, né? Tudo que eu quero vem para minha mão. Vem e segura. E segura. Porque quando não há governo, vem e perde. Mãos fracas. Uhum. E é muito importante isso, porque até a unção do governo, ela precisa passar pelas mãos da pessoa. Uhum. Né? Precisa passar pelas mãos da pessoa. Então, Davi, ele tinha essa preocupação. No versículo 2, ele diz: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Serão confundidos os que transgridem sem causa. Ou seja,
pessoas que estão na casa de Deus e não levam a sério, eu tenho falado muito sobre isso na oração da madrugada, que é tão importante, e tem gente que acha que a oração da madrugada é o finalmente, e o finalmente não é a oração da madrugada. Seria como se eu chegasse aqui e fizesse uma oração e fosse embora, mas eu não subi na torre, eu não cumpria o propósito, eu não cumpri o voto que fiz. E olha que nós passamos por muitos desafios para chegar até aqui. Passamos por muitos desafios para chegar até aqui. Problemas que enfrentamos na viagem, frio excessivo, um momento realmente que ninguém vem para cá por causa do frio. Mas eu tinha esse propósito no meu coração de que o ano de 2019 não seria o mesmo ano na vida de cada pessoa, não seria um ano vitorioso se ela não tivesse governo da vida dela, governo da saúde dela, governo da família dela, governo dos negócios, da empresa, do emprego. Tem muita gente desempregada, mas as portas estão se abrindo. E aqui se comenta, em Israel, se comenta quando sabe que a gente é do Brasil, que o Brasil vai dar uma grande alavancada na economia, que vai prosperar muito. Nós estávamos aqui, passou um homem e disse: Brasil, 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 Brasil rico, rico. Israel já vê o Brasil como uma nação rica, e pobre é o diabo, pobre é o diabo que foi derrotado, e o Brasil é uma nação rica, é uma nação que tem uma natureza rica, que tem um povo trabalhador, honesto, ordeiro, e eu acredito muito no que está acontecendo este ano no Brasil, que é o primeiro ano da estrela de Israel no Brasil. E a gente vê por todo lado a estrela de Israel se misturando com a estrela brasileira. Esse vínculo é muito forte, porque aqui é a terra de Jesus, é a terra dos profetas, é a terra da unção. Nós estamos em Jerusalém. A Bíblia diz: prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém.